Olá, queridos, tudo bem? Depois de toda essa explicação acerca da morfologia da língua portuguesa, é hora de resolvermos algumas questões para testarmos os nossos conhecimentos. Não se esqueça, pare o vídeo, tente resolver as questões primeiro e na sequência você acompanha os comentários. Seja honesto com você mesmo. O estudo à distância, ele é extremamente eficaz, desde que você aí do outro lado tenha disciplina e seja honesto com você mesmo, ok? Veja comigo então a tela, portanto, vamos lá adiante, olha só. Primeira questão diz a você o seguinte: nas sequências toda a Mata Atlântica e todo o país, os artigos definidos a e o são opcionais, podendo ser suprimidos sem que haja prejuízo à correção gramatical e à significação dos períodos de que fazem parte. Ele fala acerca da eliminação sem prejudicar a correção gramatical e, além disso, não deve haver prejuízo à significação dos períodos, ou seja, o sentido do texto. Vamos identificar esses fragmentos no texto. Atualmente, restam apenas cerca de 10% da floresta original, não sendo homogênea essa proporção de floresta remanescente ao longo de toda a Mata Atlântica. A situação é mais séria na região Nordeste, especialmente nos estados de Alagoas e Pernambuco, onde a maior parte da floresta original foi substituída por plantações de cana-de-açúcar. É nessa região que ainda podem ser encontrados os últimos exemplares das aves mais raras em todo o país, como o criticamente ameaçado limpa-folha do Nordeste. Queridos, ele quer saber do seguinte: se eu posso eliminar esses artigos. Se eu considero a noção meramente gramatical, eu vou entender o seguinte: toda a Mata Atlântica, todo o país. Parece aparentemente eliminável, certo? Só que eu quero que você entenda comigo o que é o papel desse artigo no texto. Olha só, atualmente restam apenas cerca de 10% da floresta original, não sendo homogênea essa proporção de floresta remanescente ao longo de toda a Mata Atlântica. Quando ele coloca toda a Mata Atlântica, é a ideia de a Mata Atlântica inteira. É a ideia de uma Mata Atlântica determinada. Compare comigo isso aqui, ó. Eu coloco toda mata é úmida. E aí eu coloco toda a mata é úmida. Me conte, você está enxergando o mesmo sentido? Não. Quando eu falo toda mata é úmida, a ideia é de que qualquer mata é úmida. Quando eu falo toda a mata é úmida, é uma mata específica inteira, completa, ela toda é úmida. Se eu coloco para você de maneira semelhante, todo país é rico. Compare com todo o país é rico. Isso aqui já vai te dar uma noção do seguinte: o sentido está mudando, meus queridos. Todo país é rico, país específico. Perdão, todo país é rico, qualquer país é rico. Todo o país é rico, um país inteiro específico, ok? Então há uma mudança de sentido. O mesmo ocorre no texto. Quando fala de toda a Mata Atlântica, é aquela mata específica, ok? E quando ele coloca uma das aves mais raras em todo o país, é um país específico, e não todo o país com a ideia de qualquer país. Ou seja, há prejuízo no sentido original do texto. Esses artigos não são opcionais do ponto de vista da semântica. Motivo pelo qual esse item que acabamos de analisar é um item errado. Próxima questão, olha o que o examinador nos fala. A alteração da flexão de plural do pronome quaisquer para a forma singular qualquer acarretaria incorreção gramatical ao texto. Vamos entender o que ocorre no texto. A pesquisa indica ainda que 30% das pessoas do mundo não pensam sobre o cybercrime, por não acreditarem que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21% admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quando estão online. Veja comigo, por favor, que esse vocábulo quaisquer, ele é responsável por informar algo acerca das medidas. E medidas é um substantivo na sentença em que se insere. Não são medidas quaisquer, não é uma medida quaisquer. Ou seja, esse quaisquer
ele é classificado morfologicamente como um pronome indefinido adjetivo, porque acompanha o substantivo. O que sabemos sobre os pronomes? Pronome faz parte da área dos nomes, ok? Então vai concordar com o substantivo a que se refere. Neste caso, concorda com medidas. Se eu faço essa alteração, eu quebro a relação de concordância nominal aqui existente. Olha o que a questão fala. A alteração da flexão de plural do pronome quaisquer para a forma singular qualquer acarretaria em correção gramatical ao texto. E de fato acarreta. O item é certo. Cuidado demais com isso aqui, viu? Algumas pessoas olham, ora, essa alteração traz prejuízo gramatical. Errado. Só que ele afirmou no item que traz prejuízo gramatical. Ou seja, trocar quaisquer por qualquer prejudica a correção gramatical do texto. Então o item é certo. Cuidado com o enunciado. Olha a próxima questão, fala para você o seguinte. O termo sobrecarregadas está flexionado no feminino plural porque se refere a elas. Vejamos o texto. Em muitas nações, as mulheres não são devidamente iguais perante a lei. Não têm os mesmos direitos de propriedade que os homens, os mesmos direitos de firmar um contrato, os mesmos direitos de associação, mobilidade e liberdade religiosa. Frequentemente sobrecarregadas por uma dupla jornada de um trabalho fatigante e uma total responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado com os filhos, elas perdem oportunidades de lazer. Veja que o elas retoma quem? Mulheres. Ele faz referência a mulheres. Mulheres, um substantivo na minha sentença. O elas, um pronome pessoal do caso reto que funciona como um pronome substantivo e que está substituindo o vocábulo mulheres. E está substituindo o vocábulo mulheres em qual frase? Ora, na frase que diz que elas perdem oportunidades de lazer. Agora, elas perdem? Por que elas perdem? Ora, porque elas estão frequentemente sobrecarregadas. Ou seja, sobrecarregadas está na oração em que está elas. Se eu tivesse aqui um eles sobrecarregados. Então olha para mim o que diz o texto. O termo sobrecarregados está flexionado no feminino plural porque se refere a elas. Item certo. Professor, mas esse sobrecarregadas não se refere a mulheres lá na primeira linha? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho períodos diferentes. Olha só. Mulheres, blá, 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 ponto final. O que interessa é o período daqui para cá. Ponto final. Frequentemente sobrecarregadas. É como se eu deslocasse, ó. Elas frequentemente sobrecarregados pela dupla jornada de um trabalho fatigante e uma total responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado com os filhos, perdem oportunidades de lazer. Então, o sobrecarregado está no período do elas. E o elas é que retoma mulheres, ok? Então, sobrecarregados não caracteriza as mulheres, caracteriza elas e o elas retoma mulheres, ok? Vamos na sequência, portanto. Próxima questão diz a você o seguinte. No segmento, isto me obrigaria a escrever outra mensagem para explicar a mudança. Os pronomes isto e outra compartilham da mesma propriedade de substituir o nome a que se referem, razão pela qual são classificados gramaticalmente como pronomes substantivos. Olha o texto. Primeiro ponto. Você já sabe, você decorou as classes gramaticais fechadas da língua portuguesa e você já sabe que tanto isto bem como outras são pronomes da língua portuguesa. A diferença entre eles é isto pronome demonstrativo, outra pronome indefinido. É a diferença que nós temos entre esses dois vocábulos. Agora vejamos o texto. Não fui e não sou um escrevedor de cartas. Acredito que no momento em que você estiver lendo esta mensagem, meus sentimentos a respeito dela e muitas vezes em relação a você podem ter mudado. E isto me obrigaria a escrever outra mensagem. Note comigo que o isto diz respeito a essa mudança de sentimento. Olha como ele fala. Meus sentimentos a respeito dela e muitas vezes em relação a você podem ter mudado. E isto, ou seja, a mudança de sentimento, então veja que esse pronome substitui uma informação. A mudança de sentimento. Então aqui eu tenho um pronome demonstrativo substantivo. Mas olha a sequência. Me obrigaria a escrever outra mensagem. O outra é um pronome indefinido. Indefinido. Só que acompanha o substantivo. Então é um pronome indefinido adjetivo. E ele afirma na questão que ambos são pronomes substantivos. Então essa questão aqui, ó, está errada. É um item errado, porque não são os dois pronomes substantivos, só um deles, só o isto, ok? Na sequência, essa questão aqui que é muito legal, que fala para você o seguinte.
Se a forma causadas estivesse no singular causada, a correção gramatical do período ficaria prejudicada. Note comigo o seguinte, ele sugere trocar causadas que, sem olhar o texto, nós sabemos que é um vocábulo feminino e plural. Trocar por causada, que é feminino e singular. E ele fala que isso prejudica a correção gramatical do texto. Veja que em nenhum momento ele fala sobre o sentido original. Vejamos o texto. As principais consequências negativas da introdução de espécies exóticas e nocivas são o desequilíbrio ecológico das áreas invadidas, com a possível perda da biodiversidade, os prejuízos em atividades econômicas utilizadoras de recursos naturais, afetados e consequente desestabilização social das comunidades tradicionais, e a disseminação de enfermidades em populações costeiras, causadas pela introdução de organismos patogênicos. Vamos olhar o causadas. No meu texto, causadas é feminino e plural, para concordar com outro termo que também seja feminino e plural. Olha o texto, a partir do último ponto e vírgula. E a disseminação de enfermidades em populações costeiras. Causadas, quem é que são causadas? As enfermidades. Porque enfermidades é feminino e, além de ser feminino, é plural. Ou seja, as enfermidades são causadas pela introdução de organismos patogênicos. Vamos supor, então, que eu troque causadas por causada. Se eu faço essa troca, o meu vocábulo passa a ser feminino e singular. Só que eu quero observar se no texto eu consigo encontrar alguém para concordar. Olha comigo. E a disseminação de enfermidades em populações costeiras. Disseminação esta causada pela introdução de organismos patogênicos. Ou seja, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Se no texto eu tiver causadas, vai concordar com enfermidades. Se no texto eu tiver causada, vai concordar com disseminação. Muda o sentido? Muda. Uma coisa é dizer que a enfermidade é causada. Outra coisa é dizer que a disseminação é causada. Eu tenho uma mudança de sentido, mas eu não prejudico a correção gramatical, porque as duas sentenças são gramaticalmente corretas, só possuem sentidos diferentes. Olha só o que a questão diz. Se a forma causadas estivesse no singular causada, a correção gramatical do período ficaria prejudicada. Não há prejuízo para a correção gramatical do período. O item é errado. Agora, sabe o que traria prejuízo à correção gramatical do texto? Se, por exemplo, eu trocasse por causado. Por que agora eu teria prejuízo se eu usasse causado? Ora, causado, como você pode observar, é masculino e singular. Ora, disseminação, feminino e singular. Enfermidades, feminino e plural. Populações, as populações, feminino e plural. Ou seja, com que causados vai concordar? Ninguém. Aí eu teria problema. Qual que seria outro problema? Se eu colocasse causados. Causados é masculino e plural. Vem comigo de novo. Disseminação, feminino singular. Enfermidades, feminino plural. Populações, feminino plural. Então não pode ser nem causado e nem causados. Se eu empregasse causado ou causados, aí eu teria um problema de concordância e isso prejudicaria a correção gramatical. Agora, a troca de causadas por causada altera apenas o sentido, mas não fere a correção gramatical. Nesse estilo de questão, é muito importante você estar atento ao enunciado. Se o enunciado fala só sobre correção gramatical ou se conjuga correção e sentido. Porque se por acaso houvesse a conjugação de correção e sentido, aí eu analiso assim, a correção gramatical não é prejudicada, mas o sentido é alterado. Agora, a partir do momento que eu concebo apenas a correção gramatical, as duas formas são válidas, ok? Então o gabarito desta questão é errado. Vamos olhar a próxima que diz a você o seguinte: considere as orações abaixo e assinale a afirmativa correta. A primeira oração fala o rápido garoto terminou o exercício e a segunda oração fala o garoto anda muito rápido. E como você pode observar nas alternativas, o examinador quer saber acerca do vocábulo rápido. Analise comigo. No primeiro caso, eu não estou falando de um garoto qualquer, estou falando de um garoto que é rápido. Garoto é um substantivo, então sabemos que rápido funciona como um adjetivo. Tanto que, se eu trocasse garoto por garota, o meu resultado seria a rápida garota, para que houvesse a devida concordância.
Olha para mim a segunda. O garoto anda muito rápido. Peraí, é o modo como ele anda. Se é o modo como ele anda, funciona como advérbio da língua portuguesa. E se eu trocasse o garoto por a garota anda muito rápido. Também rápido, porque o advérbio é invariável. Olha como ele fala. Letra A. Em 1 e 2, rápido é um adjetivo. Errado. B. Em 1 e 2, rápido é um advérbio. Errado. C. Em 1, rápido é um advérbio. Não. Então o gabarito vai ser a letra D. Em 1, rápido é um adjetivo e em 2, um advérbio. Gabarito, portanto, letra D de dado para esta questão. Olha a próxima, ele coloca para você o seguinte: duas questões juntas. O adjetivo sustentável caracteriza a palavra paradigma. Olha o texto. Na busca de minimizar os impactos ambientais provocados pela construção, surge o paradigma da construção sustentável. O que eu quero que você observe? Primeiro ponto. No meu texto, paradigma é um substantivo da língua portuguesa. E antes dele eu tenho um artigo, ok? Então, substantivo, artigo. Não estou falando de um paradigma qualquer. Estou falando do paradigma da construção sustentável. Isso aqui é uma locução adjetiva responsável por caracterizar o substantivo paradigma. Agora veja comigo o seguinte: dentro dessa locução adjetiva nós temos de preposição, a artigo, construção que é substantivo e temos sustentável, que é um adjetivo. Só que, na verdade, ele não fala de uma construção qualquer, ele fala de uma construção sustentável. De fato, meus queridos, sustentável é um adjetivo, mas não é um adjetivo de paradigma, é um adjetivo de construção. Ele não fala no texto de uma construção qualquer, ele fala de uma construção sustentável. Essa é uma locução adjetiva. E dentro da locução adjetiva eu tenho preposição, artigo, substantivo e adjetivo. Lembre-se, a locução é quando eu uso mais de uma palavra para formar uma única classe gramatical. E aí eu noto que, na verdade, não é uma construção qualquer, é uma construção sustentável. Então, sustentável é um adjetivo que se refere à construção que é o núcleo dessa locução adjetiva que caracteriza paradigma. Então, primeiro item, o adjetivo sustentável caracteriza a palavra paradigma? Errado. E olha para mim a próxima. Nas linhas 6 e 7, a expressão da harmonia refere-se tanto à palavra restauração quanto manutenção. Vejamos o texto. No âmbito da Agenda 21 para a Construção Sustentável em Países em Desenvolvimento, a construção sustentável é definida como um processo holístico que aspira à restauração e manutenção da harmonia. Note comigo o seguinte, ele fala que a construção e a manutenção da harmonia. Não é uma construção qualquer, é a construção da harmonia. Não é uma restauração qualquer, é a restauração da harmonia. Não é uma manutenção qualquer, é a manutenção da harmonia. Note comigo o seguinte, restauração é um substantivo, manutenção é um substantivo, ligados por uma e-conjunção indicando que ambos possuem no trecho aqui em que se inserem a mesma classificação sintática, o e-conjunção. E eu tenho que esse da harmonia é uma locução que vai caracterizar tanto a restauração bem como a manutenção. Então, nas linhas 6 e 7, a expressão da harmonia se refere tanto à restauração quanto ao vocábulo manutenção, certo? Se você observou com muito carinho até o presente momento, as questões em geral não vão tratar sobre nomenclaturas de morfologia, mas sobre o entendimento da morfologia nas orações. É essa percepção que eu preciso que você tenha, ok? Olha para mim a sequência. Olha a próxima, ele fala para você assim, ó. Considere as orações abaixo. Elas mesmo fizeram o bolo e enviam o anexo à foto do evento. Ele quer saber em qual delas a concordância está correta. Professor, mas a gente nem teve aula de concordância? Claro que tivemos, meus queridos. Falamos sobre concordância nominal, flexão, lembra? Lá na área dos nomes. Olha lá. Elas mesmo fizeram o bolo. Mesmo funciona como um pronome demonstrativo que se refere a elas, que é um pronome substantivo. Então não é elas mesmo, mas sim elas mesmas. Primeira aqui está errada. E olha a segunda, o anexo, e perceba bem, anexo não está antecedido pela preposição em, é conforme eu havia te falado. Neste caso, eu não vou considerar o advérbio, vou considerar o adjetivo. E eu vou observar a quem ele se refere. Ora, anexo é uma característica atribuída à foto, então o correto não é anexo, e sim anexa.
e envio anexa a foto do evento. Ou seja, essa sentença também está errada e a concordância está correta em nenhuma. O gabarito, portanto, é a letra D de dado, ok? Próxima questão, o examinador quer o seguinte de nós. Olha só. Considerando a classificação das palavras, é correto afirmar que, no trecho, isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão, os vocábulos sublinhados classificam-se respectivamente em... Eu vou marcar para você quais são os vocábulos sublinhados. Isso, a, qualquer, e mais. Essas são as palavras destacadas. Vamos analisar juntos. Primeiro vocábulo, e por isso eu falei, decore as classes gramaticais fechadas, porque você não pode perder tempo. Isso é um pronome da língua portuguesa, no caso aqui um pronome demonstrativo. Dessa forma eu já posso eliminar a letra A e já posso eliminar a letra C, ok? Depois eu tenho de analisar o A. Como é que eu vou falar que esse A é um artigo? Ora, para comigo e pensa. O A, quando é artigo, ele é um artigo feminino e singular. Qualquer não é um substantivo feminino e singular. Lugar não é um substantivo feminino e singular. Ou seja, não há como ele ser artigo. Ele, portanto, só pode ser uma preposição. Preposição oriunda do verbo ir. Ora, porque quem vai, vai a, ok? Então eu tenho ali a preposição. A próxima palavra é o vocábulo qualquer, sobre o qual já falamos hoje. Esse qualquer, ele faz referência ao substantivo lugar. Lugar é um substantivo da língua portuguesa. Então, qualquer funciona como um pronome. O gabarito é a letra E de escola, ok? E por que o mais é um advérbio, professor? Porque longe é uma característica do lugar, ok? Então, funciona como um adjetivo. Agora, eu poderia falar simplesmente o seguinte, que é um lugar longe. Mas eu não quero dizer que o lugar é só longe. Eu quero dizer que o lugar é mais longe. Intensifica o quão longe é. Ou seja, funciona como um advérbio de intensidade, o que resulta, gabarito, letra E de escola. Próxima questão exige algo semelhante. O examinador nos fala o seguinte: considerando o contexto no qual os vocábulos foram empregados, assinale a alternativa que apresenta respectivamente a classificação das palavras profissional, saber, pensar e integralmente. Vou te ajudar, hein? Integralmente. Falamos sobre isso. Advérbio. Então, olha aqui, ó. Advérbio aparece aqui. Advérbio aparece aqui. Então, eu posso eliminar a letra B de bola, posso eliminar a letra C de casa e posso eliminar a letra E de escola. Eu estou jogando apenas com as letras A e D, ok? Entre as letras A e D, olha o que nós temos de semelhante. Verbo. Nos dois casos, até porque aqui pode-se pensar, funciona como verbo. Eu tenho uma aqui, ó, verbo substantivo. Ele coloca saber. Aí o cara vai lá, saber é verbo. Olha o artigo aqui atrás. O artigo transformou essa palavra num substantivo. Veja o texto. A formação humanística supõe uma prática profissional no âmbito da saúde, centrada na pessoa e não na doença. Nesse sentido, valorizando o saber humanístico. Inclusive, o humanístico aqui, ó, é um adjetivo que caracteriza o substantivo saber. Então, o gabarito é a letra A de amor. Até porque não é uma prática qualquer, é uma prática profissional. E aqui funciona também como um adjetivo. Gabarito, portanto, é a letra A de amor para esta questão. Olha a próxima. O examinador fala: os vocábulos oficialmente e permanente pertencem à mesma classe gramatical. Já vou te ajudar, ó. Mente. Ok? A presença desse mente já indica a classe gramatical dele. Oficialmente, o presidente Nazarbayev justificou a mudança. Ele justificou a mudança como? Oficialmente, funciona como um advérbio de modo. De modo oficial. O outro vocábulo é permanente. Olha aqui, ó. Alegando o risco permanente. Risco é um substantivo, uma vez que antes dele, inclusive, está um artigo. E não é um risco qualquer, é um risco permanente. Então, permanente funciona como um adjetivo da língua portuguesa. E o item fala: o vocábulo oficialmente permanente pertence à mesma classe gramatical. Item
É errado, porque oficialmente é um advérbio de modo, ao passo que permanente funciona como um adjetivo. E a nossa última questão coloca o seguinte para você: considerando a classe e o emprego de palavras do segundo parágrafo do texto, é correto afirmar que os vocábulos muitos, mortais, constantemente e grande são respectivamente. Novamente, olha aqui, ó. O terceiro vocábulo, constantemente, sufixo mente, ok? E olha lá, amplia constantemente. Modifica esse verbo, ou seja, é advérbio. Aparece aqui na letra C. Aparece aqui na letra I. Letra A, fora. Letra B, fora. Letra D, fora. Eu vou jogar apenas com as letras C e E. Olha só o que ele coloca na primeira. Olha como é que seu jogo ficou fácil. Há muitos séculos, muitos é o meu substantivo da língua portuguesa, certo? Certo. Muitos modifica séculos. Só que eu não sei exatamente de qual século estamos falando. Muitos, vários. Esse elemento modifica o substantivo séculos, não é artigo, não é numeral, não é adjetivo. Funciona, claro, como um pronome da língua portuguesa, um pronome indefinido adjetivo, o que já me dá como gabarito a letra E de escola. Vamos conferir os demais. Olha como ele coloca. Ele fala para você assim, ó: ao misturarem extratos de plantas e substâncias retiradas de animais, os primeiros químicos também já estavam procurando poções que curassem doenças, ou pelo menos aliviassem as dores dos mortais. Note comigo o seguinte, olha só. Não são dores quaisquer, são dores dos mortais. Dores é um substantivo. Dos mortais, uma locução adjetiva. Só que dentro dessa locução adjetiva, olha o que eu tenho. De mais os, preposição mais artigo, mortais, substantivo. Por isso que ele coloca como substantivo aqui. E por fim, um adjetivo, porque ele coloca assim, ó: a química foi se tornando mais e mais importante, até ter uma presença tão grande no dia a dia. Veja comigo, presença é um substantivo. Até porque antes de presença eu tenho uma que é um artigo indefinido feminino singular. Não é uma presença qualquer, é uma presença grande. Ou seja, é um adjetivo. É um adjetivo que é intensificado pelo advérbio tão. O tão é advérbio, grande adjetivo que caracteriza o substantivo presença. E o gabarito, portanto, fica sendo a letra E de escola. Uma bateria significativa de muitas questões de morfologia, hein? Espero que você tenha acompanhado. E se você não acompanhou, volte o vídeo, resolva as questões, tenha certeza de que você guardou esse conhecimento para você, porque ele é muito importante, ok? Forte abraço e até a próxima.